IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Bem-vindos a este Floripa em Foco ao vivo com o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que está aqui no Floripa em Foco sempre às quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, com a titular do programa, né, a Eliane de Pinho, que hoje está lá na matriz, na sede do IPC em Foz do Iguaçu, e com um grande prazer estou aqui para conversar com a voluntária do IPC, a Adriana Pullman. Bem-vinda, Adriana. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu nem vou dizer que a gente já se conhece, que já estudou junto na Federal de Santa Catarina, né? Mas eu queria saber de você, quando é que você conheceu a projeciologia? Logo que veio de Criciúma? Eu conheci em 1997, quando eu fazia faculdade, numa palestra na Universidade Federal. Ah, é? Em 97? Isso. E aí já se interessou? Naquele primeiro momento, foi uma palestra sobre a questão da projeção, da saída fora do corpo. Eu tinha 2 anos antes tido uma experiência e eu não tinha comentado com ninguém, porque eu não sabia que era uma saída fora do corpo. Eu sempre tive a questão de ter muitos sonhos e tal. Aí uma amiga me convidou para ir nessa palestra, era sobre a questão da projeção. E aí eu identifiquei que aquela experiência que eu tive tinha sido uma projeção. Fez a ligação na hora? Fiz a ligação na hora. E aí não largou mais? Aí depois de um tempo, eu vi mais uma palestra, depois de um tempo que eu fui fazer o curso, me tornar voluntária, né? Olha, que legal. Começou, como se diz na projeciologia, sua autopesquisa. Ver por que teve viagem astral, como é que pode desenvolver isso, como é que pode aproveitar isso. É isso, né? Exatamente. Conscienciologia e autopesquisa. Exatamente. A ideia justamente foi de buscar entender melhor por que eu estava tendo alguns fenômenos de projeção e, consequentemente, estar me conhecendo e considerando uma série de fatores a mais nesse processo e aprofundando uma autopesquisa mesmo. E o que a projeciologia, ela define bem o que é a autopesquisa, né? Quais que são os parâmetros, os paradigmas de uma autopesquisa, Adriana? A ciência da projeciologia e a ciência da conscienciologia, elas estão dentro do paradigma consciencial, que é um paradigma que ele considera, digamos assim, a consciência, que é o nosso eu, de uma maneira mais integral. O que significa assim? Essa autopesquisa que a gente fala seria o estudo de nós mesmos, considerando primeiramente que a gente não é só esse corpo físico. Então a gente teria mais de uma vida. A nossa consciência, o nosso eu, ele é imortal, ele não deixa de existir. E nós temos a oportunidade de tempos em tempos estar vindo para esse planeta Terra, estarmos renascendo, né? O privilégio de vir, né, Adriana? Exatamente. E a gente vem para cá e vivencia, experiencia uma série de condições e convive com outras pessoas. Outra condição também que o paradigma consciencial considera é que a gente tem mais de um corpo. Então, como eu falei do corpo físico, também considera que a gente estuda o nosso processo, as nossas energias, que seria o nosso outro corpo. A gente teria um corpo energético, que é um corpo em que a gente interage também muito com as pessoas. Muitas pessoas entram em ambientes ou conversam com outras pessoas e têm sensações e percepções energéticas. Logo que entra no local já sente se o ambiente é bom ou não, enquanto Sim. uma pessoa já tem um raio-x instantâneo nesse. Isso é uma leitura energética. Isso é uma leitura energética e isso eu faço com o nosso corpo energético. O corpo energético, várias linhas, principalmente orientais, falam muito a questão dos chakras. Então é muito comum essa questão da fala mesmo, da aura, das energias, da nossa psicosfera que a gente fala. O outro corpo que a gente trabalha é a questão do corpo emocional, que seria o psicossoma, que é através dele que eu faria a saída fora do corpo, né? O psicossoma é que viaja, se projeta. Se projeta. O emocional. Que vai para outros ambientes, né? Então, o outro pilar da conscienciologia é a questão de que existe mais de uma dimensão. Então, a gente tem essa dimensão física aqui. Se a gente continua existindo depois da morte desse corpo biológico, nosso eu, vai para algum outro ambiente extrafísico que a gente fala. Uma outra dimensão, né? Exatamente, que é uma outra dimensão que tem um outro padrão de energias, que a gente fala que seriam as energias mais sutis. Então, nesse processo de autopesquisa, eu vou considerar as minhas vidas que eu tenho aqui, a questão da saída fora do corpo, que é a oportunidade que eu tenho de estar me vendo, estar me projetando,
Muitas vezes a pessoa tem uma projeção, mas ela não sabe que é uma projeção, ela atribui muito como sonho. Então, assim, os sonhos, na verdade, muitas vezes não são sonhos, eles são projeções que a pessoa tem, vai para esses ambientes, ela conversa com outras pessoas, Interage, ela vivencia, né? Interage. Para o telespectador internauta diferenciar, como é que se diferencia sonho de projeção consciencial? Tá. Consciencial. O sonho, na verdade, ele ocorre dentro do nosso cérebro. Qual é a função do sonho? Assim, desfazer algumas redes interneuroniais desnecessárias. Vamos pensar assim, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina. Como a gente tem um computador, o computador de vez em quando você tem que dar uma limpada nele, que a gente fala, desfragmentar, formatar, limpar. Então, assim, o nosso cérebro também é uma máquina e ele fica sobrecarregado. E o sonho seria o quê? Tipo, como se fosse uma história, como se fosse um filme que eu assistisse, eu não interajo e muitas vezes ela não tem muita lógica. Então, o sonho é essa condição. A projeção tem algumas diferenças. Então, a projeção, primeiro, eu sinto como se eu estivesse desconectando do meu corpo físico. Eu percebo o retorno para o meu corpo físico. Mas a maior parte das pessoas não tem essa percepção. O que elas têm? Quando elas estão projetadas num ambiente, elas estão conversando, estão interagindo. Então, outra diferença que é muito importante é que na projeção, ela na verdade interage com as outras pessoas, ela tem um raciocínio lógico, ela entende o que está acontecendo. Opina, raciocina, Exatamente. Vê, sente, se emociona, né? Diferente do sonho que é um devaneio, uma coisa meio pictográfica. Isso, e o sonho não tem lógica, na verdade. Então, às vezes você tem, são coisas absurdas, assim, é como se você juntasse todo o teu dia anterior e você misturasse ali. Psicodelicamente. Exatamente. Agora, o que acontece? A pessoa, se não tem essa informação, ela compra tudo como se fosse sonho. E perde a oportunidade na projeção de estar o quê? Observando como é que é quando está projetado, com quem que está conversando. Às vezes ela pode ir para um ambiente e estar estudando, por exemplo. Ou pode ir para um ambiente e estar ajudando alguma pessoa. Então, assim, ela conversa. Por exemplo, na projeção a gente pode fazer até aquilo que a gente chama de reconciliação. A pessoa ela pode estar indo para esse ambiente extrafísico, está conversando e está resolvendo pendências até com pessoas lá. Que legal, pode dar uma utilidade para a sua projeção. E para o telespectador e internauta de novo, né? Saber, quem já teve a sensação de estar caindo e acordar nesse momento, o que é isso? É o retorno... Às vezes do psicossoma, exatamente. Retorno do psicossoma. Exatamente. E nós temos ainda um quarto corpo. Isso, tem o físico, o energético, o emocional e o quarto... Mental. Mental. E o corpo mental ele está relacionado ao raciocínio lógico, discernimento das nossas ideias. Então, toda essa parte nossa mental, intelectual, de racionalidade tem a ver com o nosso corpo mental. Então, como é que funciona? Nesse momento eu estou com meus 4 corpos, só que eles estão encaixados. Cada um tem um padrão de energia diferente, é por isso que eles estão encaixados. Numa condição de projeção, eles entram numa condição de ressonância, como se a energia ela entrasse numa condição de estar muito parecida, e aí acontece o quê? A saída fora do corpo, que seria no caso do psicossoma, por exemplo, em relação ao corpo físico. Muito bem, Adriana Pohlmann, voluntária do IPC, falando aqui sobre autopesquisa e interassistencialidade. E o que é essa relação de autopesquisa e interassistencialidade, Adriana? Como é que elas se relacionam? Bom, a gente parte do princípio que nós todos viemos para cá com algum propósito muito importante. Então, uma das formas que a gente tem de estarmos aqui é para quê? Para a gente estar resolvendo pendências, estarmos nos melhorando, ou seja, estarmos evoluindo. Isso. Uma das melhores formas da gente estar evoluindo, resolvendo pendências, é através do processo da interassistência. O que é interassistência? Seria uma troca. Então, assim, eu não vou chegar e vou dizer, olha, você é isso, isso e aquilo, simplesmente como se eu tivesse uma condição que eu fosse detentora de toda a informação e tivesse você não acima soubesse e nada. a outra tivesse no... Não é assim. Não é essa a condição. Por quê? A gente, na verdade, na troca, na nossa assistência, a gente aprende com o outro. Então, eu vou e faço uma troca com essa outra pessoa. Então, por que a autopesquisa? Eu só posso realmente assistir a outra pessoa a partir do momento em que eu começar a me conhecer e eu me assistir. Então, eu não esqueço de mim mesmo.
Muitas vezes eu assisto mais pelo meu exemplo, pela minha forma como eu lido com as questões. Pelo exemplo. Com a outra pessoa. Então, a pessoa ela vai ter confiança em ti se ela sentir que, poxa, o fulano de tal tem esse problema, mas soube resolver bem, é uma pessoa coerente, está tentando estar se melhorando. Então, isso de uma certa forma traz mais condição do outro concordar contigo, porque ele vê assim, não, o fulano está se estudando, está se melhorando. Superou aquele problema, olha só, que eu também então, tenho, olha só. Só que a partir da questão seguinte, eu estou me pesquisando, eu estou tentando me conhecer. A função principal da autopesquisa é o seguinte, é se autoconhecer. A gente se conhece muito pouco, essa é a verdade. A gente é muito mais do que essa manifestação nossa diária. E assim, a Conscienciologia ela oferece uma série de ferramentas para a gente estar se conhecendo. Que ferramentas? Eu falei da questão, por exemplo, da projeção, mas a gente tem, por exemplo, a questão da autoobservação, estar constantemente se auto-observando, vendo como é que você está, anotando as suas percepções. É bom? É muito importante, as suas percepções, principalmente energéticas. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, comecei a conversar contigo. Então, anotar isso, olha, como é que eu me senti, na conversa como é que foi, estar se observando o tempo todo. E anotar, registrar. Registrar é importante, assim, percepções energéticas e, enfim, uma série de outros instrumentos que você pode estar. É lógico que isso não exclui o estudo, estar buscando a informação, está escrevendo, publicando, por exemplo. A gente trabalha muito a questão de as nossas mudanças, as nossas reciclagens se transformarem, por exemplo, em artigos ou até no livro. Isso é interassistencial também, a escrever, publicar? Sim, porque várias pessoas vão poder estar acessando aquela informação escrita e aquilo vai fazer muito sentido para elas. Então é importante que as pessoas entrem num processo de autopesquisa, autoconhecimento, para acelerar a sua evolução. Também. Se acelerar e poder assistir as outras pessoas, ajudar o outro. A gente vem para cá numa condição de pendências, então eu tenho muita pendência ainda para resolver, muito rabo que a gente fala. Por isso que estamos nesse planeta, dizem, né, exatamente. E todo mundo que está aqui está para resolver alguma coisa. Mas uma das formas mais produtivas e positivas é a assistência. A gente evolui muito sozinho, mas a gente vai evoluir muito mais se a gente interagir no grupo. Eu sempre gosto de contar a história do Robinson Crusoe. Ele está sozinho lá na ilha, mas assim, ele pode até se melhorar, mas se ele não conviver com ninguém, como é que ele vai saber se ele se melhorou? É na troca diária com as outras pessoas é que eu vou me melhorando. E se dando oportunidade de acertar, de errar. Se dando oportunidade de acertar e errar. Olha, muitas vezes nem se admite que se erra, né? Tem um processo de culpa. Eu não sou mais católico, né? Mas tem aquelas coisas de culpa, conceito de pecado, conceito de inferno. Enfim, estamos aqui conversando com a Adriana Pohlmann no Floripa em Foco com o IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que você pode visitar no www.iipc.org.br, sem o BR, né? IPC.org, enquanto a gente vai para um breve intervalo e já volta aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Não basta sonhar por um mundo melhor. É preciso lutar para alcançar os objetivos. Juntos, organizações sociais, empresas e governos podem transformar o mundo. São 8 objetivos do milênio e já cumprimos 5.
E aí, vamos juntos mudar a nossa realidade? Procure o comitê mais próximo de você e ajude a mudar o mundo. Você pode. O Brasil pode. Nós podemos. Filie sua organização ao Nós Podemos Santa Catarina. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Floripa em Foco com o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem uma sede aqui em Florianópolis, na Avenida Rio Branco, no edifício Maxims, no 5º andar, né? 6º andar. 6º andar. Sala 603. 603, que aliás foi recentemente mudaram, né, para 603 do edifício Maxims da Avenida Rio Branco. E também usam o ático para fazer cursos, aulas, né, Adriana? O ático e a sala 810 também. 810? Tem 3 salas então? Olha, está expandindo rápido, né? São salas menores, né? Para operação, né? Contatos. Aliás, é lá no ático que ocorrem as palestras abertas, gratuitas, às sextas-feiras. Que horas? 19h30. 19h30. E é você que vai palestrar essa semana? Isso, é. Que tema vai ser, Adriana? Pensamento, sentimento e energia. Pensamento, sentimento e energia. Uau! É gratuito? É gratuito. E no final de cada palestra a gente faz também exercício energético. Então o aluno que tiver interesse, ir lá, além da parte toda do conteúdo, vai ter oportunidade no final de estar trabalhando as suas energias. Se faz um exercício coletivo, né? Sim. Para aprender essa técnica de entrar em contato consigo mesmo, eu diria, né? Exatamente. O trabalho das energias é uma das formas que a gente mais pode trabalhar dentro da nossa autopesquisa, porque ela ajuda a identificar uma série de questões nossas. Então, às vezes eu estou num ambiente, eu não me sinto bem, eu posso trabalhar minhas energias. Se alguém não está bem, eu posso exteriorizar as energias e ajudar outra pessoa. Então, assim, a energia ela tem uma série de funções importantes. Muito bem. E que benefícios traz a autopesquisa? O que a gente ganha se auto-observando, auto-pesquisando, se auto-buscando? Tem um ganho aí, né? Exatamente. Eu acho que a primeira questão é autoconhecimento. Você passa a conhecer mais como é que você funciona. Às vezes a gente tem alguns traços pessoais nossos que não ficam muito claros assim. Muitas vezes a gente fica naquela condição da história do cachorro correndo em volta do próprio rabo, porque você se vê em situações que elas aparentemente são muito repetitivas. Às vezes mudam as pessoas, muda o ambiente, mas as situações se tornam muito parecidas. A partir do momento que eu começo a me auto-pesquisar, eu começo a tentar entender, por exemplo, qual que é o traço meu que me atrai para sempre estar repetindo determinadas situações. Por exemplo, essa é uma condição importante. A partir disso aí, eu posso estar me qualificando, superando dificuldades. A gente trabalha muito com a questão dos traços força, que seriam as nossas qualidades, e os nossos traços fardos, que são traços que a gente precisa estar melhorando. Trabalhando, né? E para melhorar, trabalhar, tem que conhecê-los. Exatamente, tem que identificá-los. Então, é essa autoobservação, essa autopesquisa constante que vai me ajudar a entender melhor como é que eu funciono. A partir do momento que eu começo a me melhorar, eu começo também a resolver situações com as outras pessoas. Porque a gente, na verdade, não muda ninguém, a gente se muda. É verdade. Né? E poucos têm essa noção, Adriana, né? Exatamente. A gente tem uma necessidade muito grande de sempre culpabilizar o outro, responsabilizar o outro de tudo. E, na verdade, boa parte das situações são escolhas nossas. Muitas vezes escolhas que eu não tenho muita clareza do que está acontecendo. A partir do momento que eu passo a ter uma condição maior de autoconhecimento, eu começo a entender como é que eu funciono e eu atuo de uma maneira um pouco mais lúcida nas relações. Isso vai me ajudar a resolver pendências comigo mesmo e também com as outras pessoas. E aí a gente vai entrar naquela condição da interassistência. Por que é importante a gente se autopesquisar, se autoconhecer? Porque é nessa condição que eu vou estar interagindo com o outro e assistindo ao outro. Na possibilidade de ajudá-lo, né? Exatamente. E ao mesmo tempo também está aprendendo. Quando eu me coloco numa condição de assistência, eu acoplo o que a gente fala com consciências
que não tem mais esse corpo físico, mas que tem a intenção de assistir, de ajudar. Nós chamamos já de amparadores. Já foi falado isso em outros programas, né? Então, sim, essas consciências amparadoras, elas têm a intenção de estar ajudando e elas se aproximam das pessoas que têm intencionalidade de assistir. Por isso que na assistência a gente aprende muito, porque muitas vezes eu estou numa conversa com o outro, estou tentando ajudar o outro, assistir o outro, vem muita ideia, muita coisa até a respeito de mim mesmo. E aí eu consigo também assistir de uma maneira mais qualificada a outra pessoa. E a gente entrando num processo de querer ajudar, acontece um processo de ajuda. Se eu vou num processo de não fazer nada, acontece um processo de não fazer nada. Exatamente. Também, né? E me lembrei, me veio, Adriana, aquele ditado, não sei de onde que vem esse ditado, que não adianta um cego querer conduzir outros cegos. Tem a ver com isso, né? A gente tem que despertar a nossa consciência para poder ajudar efetivamente uma outra pessoa, não? Exatamente. Assim, ó, a gente sempre trabalha com a condição que o mais lúcido ajuda o menos lúcido. Mais lúcido ajuda menos lúcido. Exatamente. Então, assim, uma das formas de assistência que a gente trabalha, além da questão das energias, é a assistência do esclarecimento, é a TARES que a gente chama, a tarefa do esclarecimento. Ou seja, eu pontuo, eu ajudo o outro a buscar informações sobre si mesmo. A gente vive um mundo ainda que as pessoas têm muita dificuldade de chegar e ser sincero com a outra pessoa de uma maneira positiva, porque às vezes você vê aquela pessoa que é sincera, mas ela só quer falar para dizer para o outro que ela tem razão, e às vezes tem aquela pessoa que ela não fala com medo do que o outro vai pensar dele. Então, no esclarecimento, eu vou tentar assistir o outro, ajudar o outro a tentar entender o seu processo, a trazer uma clareza maior, então trazer uma maior lucidez no processo daquela pessoa. Sem achar que eu é que tenho a verdade e estou emprestando ela para alguém, não é? Não é por aí, não. Né? A ideia é você trazer um processo reflexivo para a pessoa. Vamos dar um exemplo prático, né? Às vezes aquela pessoa que ela é mal-humorada, né? Aí todo mundo reclama daquela pessoa mal-humorada. Aí, das duas, uma, ou você se omite ou você de repente chega um dia e pergunta: fulano, por quê? O que acontece que na média você sempre está bem mal-humorado? Está tudo bem contigo? Eu posso te ajudar de alguma maneira? O que está acontecendo? E aí você começa a criar um espaço e uma confiança para que a pessoa comece a dizer. Muitas vezes a pessoa está mal-humorada porque ela está mal resolvida, ela está sofrendo com alguma coisa. Está com algum problema que não consegue ver soluções. Exatamente. E aí você se coloca numa condição de ajudar essa pessoa, muitas vezes essa pessoa se sente à vontade para contar o que está acontecendo com ela e você pode estar ajudando ela a se esclarecer do que está acontecendo. Não é que você vai chegar com uma verdade pronta, mas você vai criar um espaço para conversar com o outro e tentar ajudar ele nessa condição. Você já observou, por exemplo, que o fato de você ter mau humor, as pessoas se afastam de você? Isso é uma forma de você abordar o outro. E ficam achando que o mundo é que está errado, né? Esse mundo, ninguém gosta de mim, né? Adriana, o IPC, o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, oferece cursos para a gente tanto se autoconhecer quanto fazer assistência e interassistência, né? Tem vários cursos. A gente tem vários, eu vou falar pelo menos de 2 cursos de entrada. O CPC, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia. CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia. Ele vai abordar muito essa questão da autopesquisa, do autoconhecimento, ferramentas para você estar se conhecendo cada vez mais. Dentro do curso CPC a gente tem aproximadamente 36 aulas e nós temos um laboratório prático para trabalhar energias, por exemplo. A gente vai ter uma aula que seriam 2 aulas em que vem um professor de fora para abordar um tema específico, por exemplo, a questão das energias, a questão da autocoerência. Outro curso também que ajuda muito é o Assistenciologia, que vai falar de formas de assistência, vai citar vários tipos de assistência, principalmente energética. Por exemplo, a gente pode mandar energia à distância se a gente quiser ajudar uma pessoa. Aquilo que o Einstein falava, que tempo e espaço não existem, a questão é energética. Dá para mandar à distância? Pode mandar. Quando a gente pensa em alguém, a gente já está mandando energia para essa pessoa. Então, só pensou, já está. Já está indo. Então, assim, você pode fazer essa assistência. A gente tem uma atividade que a gente chama de TENEPS, que é a Tarefa Energética Pessoal, que é uma tarefa diária que a pessoa que se propõe a fazer, ela vai ficar 50 minutos diários
num horário fixo, em que ela vai estar exteriorizando energias para pessoas que precisarem. Então, assim, a gente tem o pedido de TENEPS online, então se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa que esteja precisando, ou conheça alguém que esteja precisando. Dá para pedir para fazer uma TENEPS, para receber energia. E manda e-mail para onde? Pedido de tenepsfln@gmail.com. FLN de Florianópolis, pedido de TENEPS, FLN@gmail.com. Isso, ou que vá lá no edifício Maximes, 5º andar, que conhece. 6º andar, que já conhece e se inscreve na TENEPS. E falando em cursos ainda para fechar, o IPC aqui de Florianópolis está organizando um curso para a virada do ano ali, né? Que curso é esse? A gente vai ter um curso 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, que é o curso Técnicas Interassistenciais, com o professor Frederico Gunning, é um professor antigo do IPC. Nesse curso ele vai estar abordando 15 técnicas energéticas que vão trabalhar desde a resolução de problemas pessoais até a questão de autolibertação grupocármica, ou seja, do grupo de pessoas que você convive, de assistir o nosso grupo de pessoas. Entenda-se que seriam as pessoas que a gente convive ao longo dessa vida e de outras vidas. Outras técnicas como, por exemplo, a TENEPS, que eu dei o exemplo ali. Então, são 15 técnicas muito práticas para estar trabalhando isso. Para quem já fez um curso de entrada nosso, ele vai ter condições de poder estar fazendo esse curso Técnicas Interassistenciais. Tem que ter um pré-requisito, é um curso de entrada, tipo um CPC. É o CPC, ou Ostenciologia, ou o CIP. As aulas desse CPC e Assistenciologia é realizado ali também no Ático, onde vai ter essa palestra sua na sexta-feira, 19 horas. Exatamente, no IPC mesmo. Muito bem. E o Frederico Gunning vem de Foz do Iguaçu para ministrar 3 dias de curso aqui, é isso? Exatamente. Começa numa sexta-feira à tarde, 31 de janeiro, sábado e domingo o dia todo. Ele é um curso que vai acontecer no Hotel Cambirela. Ele não é um curso que o aluno vai dormir lá, ele vai ficar lá de dia, faz o curso, vai para casa à noite e dorme, e ele termina no domingo. Legal, bem na virada de ano, que é a hora da loucura, da cachaçada, né, da ilusão, é bom, né, fazer o caminho inverso e tratar de si, né? Legal. Adriana Pohlmann, voluntária do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia, aqui no Floripa em Foco do IIPC, que acontece na TV comunitária sempre às quartas-feiras, a partir das 3h30. E tem reprise daqui a pouco, a partir das 22 horas. E todo esse material está disponível no site do IIPC, né? Sim. iipc.org. Um prazer conversarmos, Adriana. Faltou mandar um alô para fecharmos? Para alguém? Bom, a gente agradece... Talvez para o senhor Cleverson? A gente agradece aí a oportunidade, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais da Conscienciologia, a gente tem outras entrevistas também do TV Floripa, né? Dá para acessar pelo site da TV Floripa, também está no YouTube. O site do IPC também é uma fonte de pesquisa importante, o www.iipc.org, além de estar indo no próprio IPC e conhecer o nosso espaço de trabalho. A gente também faz palestras e cursos em 3 cidades de Santa Catarina, que é Blumenau, Criciúma e Tubarão. Isso, que breve vai ter seus núcleos do IPC também, São núcleos. Obrigado de novo pela Obrigada presença, também. pela audiência, você telespectador e internauta da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.